Telescópio. Apoio cultural. Plano Familiar Camargo. Tradição, seriedade e respeito. Stile, de coração para você. Bolsacreto, sistema construtivo para obras de engenharia hidrogeotécnica. Santo André Alimentos, há 70 anos produzindo qualidade e servindo sua família. Seja bem-vindo à TVI, seja bem-vindo ao Telescópio, o programa que mostra os fatos, as pessoas e as situações do nosso cotidiano. Nesse dia 21 de fevereiro, 12h35, de acordo com o meu relógio, no horário de Brasília, trago a notícia do dia. Notícia que eu sempre escolho uma notícia de interesse público para começar o programa. E eu trago a notícia da Folha de Itapetininga, Folha Online, que saiu na terça-feira, dia 19, mas traz uma notícia bem interessante com relação ao Sebrae. O Sebrae realiza palestra a micros e pequenos empresários. O Sebrae convida todos os micros e pequenos empresários para uma palestra que tem o objetivo de ampliar o conhecimento do participante sobre as principais ferramentas de marketing, com destaque para a divulgação das empresas, ampliação de vendas e também detalhes sobre faturamento. A palestra será no dia 4 de março, numa segunda-feira, a partir das 19h30, no Sindicato Rural de Itapetininga. O Sebrae, que se configura aí como um órgão fomentador da economia, do marketing, dos negócios, traz aí para o dia 4 de março uma palestra bacana para você que é micro ou pequeno empresário, participe. Tenho certeza que você vai tirar bons proveitos dessa palestra. Lembrando que esse programa tem o apoio cultural da Bolsacreto, do Plano Familiar Camargo, das lojas Stile e do Café Santo André. E eu estou aqui hoje com uma satisfação enorme de estar recebendo nos estúdios a Alice Bandini, arte educadora e contadora de histórias, e também com a gente a Milene França, que é professora e também contadora de histórias. Sejam bem-vindas. Boa tarde, obrigado pela presença de vocês. Boa tarde, muito obrigada, é um prazer poder participar. Perfeito. A gente vai falar um pouquinho sobre a arte e educação, né? A educação, a arte em função da educação e também sobre o poder das histórias, né? As pessoas que contam as histórias, como isso pode influenciar a criança, o jovem, o adulto. E, além do mais, vamos ter o prazer de ouvir algumas histórias aqui dessas duas contadoras de história. Meus alunos falam que eu sou contador de história também. Às vezes teve uma aluna que até fazia um sinal que estava jogando uma vara de pescar assim, e puxava: ô professor, você vai começar a contar as histórias? Ela fazia assim para mim. Eu gosto de contar história também, às vezes até conto umas aqui para a turma. Ai, que bom. Mas agora estou entre duas profissionais e aí a gente vai saber certinho como é que funciona essa arte de contar histórias. A gente volta daqui um segundinho para iniciar esse bate-papo com a Alice Bandini e Milene França. A gente volta já já, fique ligado na TVI. A Masterserv tem o orgulho de estar presente em obras de engenharia ambiental com o seu exclusivo sistema construtivo Bolsacreto. Imbatível em obras de drenagem urbana, mesmo na presença de água. Bolsacreto, iniciativas sustentáveis buscando a inovação tecnológica. Com arquitetura arrojada e projeto paisagístico de encantar os olhos, o cemitério Jardim Vale da Paz possui 115 mil metros quadrados de área verde, templo ecumênico, carro elétrico, estrutura e serviços comparáveis aos melhores cemitérios do país. Cemitério Jardim Vale da Paz, um jardim de boas lembranças. Corta-preço de verão Stile. A temperatura pode até subir, mas os preços continuam lá embaixo. Neste mês, a Stile cortou os preços para você abusar da moda e cabe no seu bolso e já pegou neste verão. Stile, em Sorocaba, Avenida Itabuvu, 1878. Estamos de volta com o programa Telescópio, aqui com a gente a Milene França e a Alice Bandini. Vamos falar um pouquinho sobre as histórias e sobre as pessoas que contam histórias. A Milene estava comentando agora que a arte de se expressar é muito mais antiga do que o próprio livro, né? Essa questão de que sentar, contar histórias, passar a informação de uma geração para outra é talvez a primeira expressão aí de
de sociedade organizada, né? Que é a escrita, a oratória. Exato. Você imagine, nos tempos antigos, né, a dificuldade que havia. Não havia os livros aí, não havia TV, não havia internet, não havia nada. E as pessoas tinham que se comunicar. Geralmente, até eu gosto muito dessa imagem, dessa cena. Então, eles se reuniam, os antigos homens das cavernas, eles se reuniam nas cavernas à noite em torno da fogueira, até para se protegerem mesmo, né? E nesse momento, essa oralidade começou a se desenvolver e essa troca de histórias, né? O acontecido durante o dia, essas experiências foram se desenvolvendo. Tanto que até hoje eu gosto de acender uma vela antes de contar as minhas histórias, para poder nos remeter a esse aconchego, a esse acolhimento, né, que uma fogueira nos traz, sempre, até hoje. Alice, você tem um currículo invejável, né, pelo que eu tenho aqui, são 16 anos lidando com bibliotecas em São Paulo mesmo, desenvolvimento de atividades culturais e assim por diante. Depois 10 anos trabalhando na programação cultural do Estado de São Paulo, do município de São Paulo, na Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. E conta pra gente um pouquinho dessa experiência sua de vida, a experiência com os livros, com as bibliotecas. Na realidade, trabalhar na biblioteca foi uma escolha para mim. Assim que eu prestei o concurso e eu fui chamada, eu escolhi a biblioteca, porque era um espaço com quem eu tinha bastante intimidade. Na minha casa, livros estavam ali no dia a dia. E aí até eu descobri, fiquei surpresa, né? Eu descobri que havia possibilidade de serem desenvolvidas outras ações além da leitura e do silêncio, né? Porque existia ainda uma mentalidade, não seria a palavra correta, mas de qualquer forma, essa sensação de que você entra numa biblioteca, você tem que ficar mudo, né? Quieto. E até no início eu senti um pouco essa sensação e essa dificuldade de chegar nos livros, dificuldade de compreender o funcionamento de tudo aquilo. Mas quando eu percebi que havia outros caminhos que poderiam ser trabalhados lá dentro, aí foi uma delícia, porque havia possibilidade de criação. E os próprios livros eram os instrumentos para que isso pudesse acontecer, né? E então eu comecei a fazer alguns cursos, inclusive para começar a contar histórias, porque eu trabalhava em sala de leitura no princípio. E nesse processo de aprender a contar histórias, outras artes vão sendo acrescentadas, né? Então você entra com expressão corporal também muitas vezes, você agrega outras artes como música, até a dança, às vezes conforme o texto, e você trabalha a literatura de uma forma bem prazerosa, além de estabelecer vínculos afetivos, que é uma das grandes qualidades dessa ação de contar histórias, né? Você conta uma história para ela, você conta uma história para você, aquilo estabelece um vínculo muito forte. Você pode até nunca mais encontrar aquela pessoa, mas aquela história vai continuar com você. E essa é uma força que pode te ajudar a vida inteira e não tem preço. Esse tipo de presente, como diz a Milene, esse tipo de presente não tem preço, você carrega para a vida inteira. E você vai passar para frente, você vai contar para o seu filho, você vai contar para o seu neto, como eu já pude, graças a Deus, vivenciar. E é incrível como marca mesmo, né? Minha mãe conta que um tio dela, inclusive tio Eduardo, que ela homenageou o tio dela dando nome a mim, que era um grande contador de histórias e, quando criança, reunia toda a criançada em São Paulo, na época, e contava histórias e tal. E ela conta algumas histórias até hoje e eu percebo a emoção que ela sente quando ela relata esses fatos. Então, realmente é um vínculo que você cria com a pessoa, né? Exato. Inclusive, no início, quando me foram sugeridas essas ações, eu estranhei, porque contar histórias no meu dia a dia era algo comum, familiar, né? Era uma tradição familiar. Eu estranhei muito isso. Mas, em São Paulo, principalmente, com essa correria toda, com as dificuldades que as pessoas têm de se encontrar, os pais às vezes chegam, os filhos já estão dormindo. E então, isso foi se perdendo. E outra coisa que eu também notei é que era uma atividade que não era dado o devido valor, né? Então, o pessoal dizia, vai ter contação de histórias, vamos contar historinha? Né? Não é contar historinha, aquilo envolvia muito mais, envolvia o
o acesso ao livro, envolvia a possibilidade de você ouvir a história, gostar e levar para casa a história, né? Emprestando o livro. E não era devidamente reconhecido. Então, não eram ações que a própria divulgação dava destaque, né? Porque achavam que era coisa para crianças. Isso não é coisa para crianças. Hoje em dia, mais do que nunca, né? Todo mundo pode se beneficiar disso e até para alimentar o seu próprio espírito, muitas vezes nos ajudando a solucionar muitos problemas, né? E então, no decorrer do tempo, nesse meu trabalho dentro das bibliotecas, foram se abrindo outras questões, outras possibilidades de ampliar, mais formação para funcionários, mais funcionários das coordenadorias de bibliotecas foram se tornando também contadores de histórias. Muito bem, só que ainda não era algo assim de vulto. Mas, depois que eu fui para a área de programação, batalhando para conquistar espaços, eu falava, não, tem que haver alguma maneira de darmos destaque para isso, chamar atenção para esse detalhe. Né? E foi muito interessante, porque aí foi criado o Festival A Arte de Contar Histórias, que concentrava num período, um curto espaço de tempo, um bloco enorme, né, de locais onde histórias seriam contadas. E aí conseguimos sair do anonimato. Foi uma experiência maravilhosa e o ano passado foi a 8ª edição desse festival, né, com muito sucesso. Existe algum curso para formação de contadores de história? Existem vários, né? No país inteiro existem vários cursos. Mas em São Paulo, que é da onde eu venho, na coordenadoria de bibliotecas, tem um curso que nós denominamos de curso básico de formação para contadores de histórias, que tem uma duração de 60 horas, acontece aos sábados, e ele é um curso extremamente solicitado, disputado. A Milene é uma das alunas que participaram, né, com muito prazer, onde nós estabelecemos esse vínculo delicioso. E é um curso que tem, em média, por turma, 200 inscrições para 35 vagas. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem muito político que se matricula lá? Não, ainda não. Pelo menos não conheci nenhum. É uma brincadeira, mas tem um fundo de verdade, né? Porque a gente costuma escutar tanta história na época de eleição, né? Não, ainda não conheci nenhum. Não. Milene, vocês se conheceram então num curso de contadores de história? Isso. Então, na verdade, assim, o meu fascínio pelas histórias começou em 2008, que nós tivemos um curso de formação para os professores da rede municipal. E uma das áreas que esse curso, né, destacou foi a parte de literatura infantil, de incentivo à leitura. E aí eu tive uma professora nesse curso que foi determinante, que se chama Albanise Eretz. E ela começou a desenvolver práticas de leituras, como rodas de leitura, que aí eu falei assim, é isso. Mas, na verdade, eu só percebi que era isso porque eu fiz todo um retrospecto. Eu me lembrei que a história estava comigo desde o colo, desde o berço. Porque a minha mãe, embora ela trabalhasse 8 horas, ela tinha um dia tarefado, toda vez que ela chegava à noite, ela conseguia contar história. Ela me levava à biblioteca. Era um momento curto, mas que a gente estreitava o vínculo e as histórias nos uniram cada vez mais. Então, eu fui somando a experiência de colo, de afeto, de mãe, de comprar livro, mesmo em meio à dificuldade. Depois, a Albanise, que resgatou toda essa memória afetiva que estava adormecida. E eu comecei a pesquisar por conta própria. Comecei a estudar e comecei a colocar em prática com os meus alunos no ano de 2009, com um projeto chamado Livro Vai, Livro Vem, Eu Leio, Você Também, que inclusive está entre outros projetos no site Educar para Crescer, que foi escolhido entre muitos projetos do Brasil todo. Esse projeto pequenininho tem uma partinha lá no site Educar para Crescer. Só que não estava sendo suficiente, porque a história, assim, é como se fosse um cálice que a gente não quer que esvazie. Então, toda hora tem que estar abastecendo. Pesquisando em sites da internet, descobri que a biblioteca Hans Christian Andersen, em São Paulo, tinha um curso para formação de contadores de histórias.
Já tinha feito um curso aqui também, uma especialização. E quando eu fui lá para o curso, no mês de fevereiro, está completando um ano já, a Alice pergunta assim, e quem é a pessoa de Itapetininga que está aqui fazendo o curso? Aí eu me apresentei, falei da nossa cultura, do Inho Bentico, do Ted Vieira, falei do meu berço de mãe que contava história, da minha experiência com biblioteca. Daí na hora ela, biblioteca? Eu lembro até hoje, que interessante. E foi assim que nós nos conhecemos, por meio das histórias. Por meio das histórias. Pois é, por meio das histórias e um outro detalhe que acabou nos aproximando mais, né? Eu tenho um pequeno sítio aqui em Itapetininga, no Turvo dos Rodrigues. E eu sempre tive vontade também de desenvolver atividades lá. Cheguei a fazer uma vez até com um resultado maravilhoso, né? Inesperado e um resultado maravilhoso com aquela comunidade. E eu falei para a Milene, falei, olha, me interessa desenvolver alguns projetos nessa área do contar histórias e lá em Itapetininga. Então, podemos nos unir, né? E estamos aqui ambas agora com alguns projetos na cabeça para beneficiar essa comunidade. Afinal de contas, é a maneira que a gente tem de colaborar com a cidade também, com a formação dos cidadãos. Recentemente eu comecei uma campanha no programa Cidade Livre, no qual eu apresentava uma brincadeira, uma brincadeira de que a cesta básica deveria ir junto um livro. Né? Eu escutei isso de algum lugar que havia essa tendência, essa vontade de que nas cestas básicas fosse um livro e tal, para poder alimentar não só o estômago das pessoas, né? Mas alimentar também a alma, a inteligência, né? Será que é muita loucura da minha parte achar que um dia isso pode acontecer? Eu acho que nós temos que acreditar. Tem que acreditar. Mais do que nunca temos que acreditar. É como esse trabalho das sacolinhas que todo mundo colabora no final do ano, no Natal, né, para as entidades. Você tem, muita gente colabora, manda tudo, uma roupa, tal. Por que não incluir um livro, né? Eu já faço isso. Então, eu sempre incluo um livro para aquela criança que vai receber aquilo. Então, ele vai receber um material que ele vai gostar, que vai desgastar, mas ele também vai receber um livro que pode até desgastar, mas o seu conteúdo vai ficar. Vai ficar. Exatamente. É uma grande diferença. Eu observei li a respeito disso e comecei a observar as máquinas de livros que vendem livros no metrô em São Paulo. Hoje em dia tem a máquina de Coca-Cola, a máquina de salgadinho e a máquina de livro. Os livros são bem baratinhos, são os livros menores e tal. E eu ouvi dizer que isso tem uma aceitação enorme. As pessoas começaram a comprar o livro pelo baixo custo, pela facilidade de estar na condução, no metrô, está ali esperando, vai pegar o ônibus, vai demorar. Quer saber, eu vou comprar um livro. Coloca as moedinhas, escolhe o livro, aperta o botão, o livro cai na gaveta e a pessoa acaba comprando o livro. Esse tipo de atitude, esse tipo de projeto, não teria que ser mais disponibilizado para toda a cidade, ser colocado em rodoviárias, ser colocados em pontos estratégicos para fomentar a leitura? Não seria uma coisa para se pensar? Se eu não me engano, em Brasília tem um projeto bem interessante que os livros são colocados nos pontos de ônibus, né, que é onde as pessoas ficam há muito tempo, às vezes. Então, eles leem, eu não conheço detalhes dos projetos, mas eu acredito que toda ação que leve o livro até as pessoas, né, são importantes. Né? Pode ser que seja um livro menor, um livro que demore mais, que depois ele possa até devolver. Mas um livro é uma troca muito forte. Ele carrega e traz experiências de outras pessoas, traz informações sobre outros lugares, sobre outros tempos, que hoje pode parecer até bobagem, você vai dizer, eu estou lendo isso e não me traz nada, não me diz nada. Mas daqui a alguns anos, de repente, por algum fato que você viva, aquele livro pode trazer até a solução, sem querer, já li isso, aconteceu aquilo, e eu vou tentar esse caminho. Né? Então, um livro sempre traz algo bom e importante. Agora, ele precisa estar perto das pessoas, né? Por isso as bibliotecas são fundamentais nas cidades e nos bairros. Em São Paulo, nós temos 55 bibliotecas, mais ônibus, biblioteca e tal.
Por quê? Porque o livro tem que estar perto, porque as pessoas muitas vezes não tem como chegar nele. Ele tem que chegar nas pessoas, né? Alguns projetos precisam de patrocínio, outros projetos eles se autossustentam, né? No caso eles são vendidos, então deve ser uma produção de baixo custo, mas que é possível de levar. E nessa as pessoas têm acesso a essas histórias todas que o mundo conta, né? Que a sua cidade conta, que o teu país conta, que o mundo conta. E a nossa literatura, em especial a literatura infantil juvenil, é maravilhosa, é fantástica, super premiada, tanto pelas ilustrações, quanto pelo conteúdo literário. E as pessoas não têm acesso, né? É uma judiação. Então, é uma possibilidade que você tem, quando nós contamos histórias, é de você levar tudo isso, apresentar para as pessoas. Né? Quer dizer, mesmo que ela não chegue a comprar o livro, mas ela pode teve o acesso àquele conteúdo, teve acesso àquela história maravilhosa, àquela magia que muitas histórias trazem. O que é bonito de ver também são os sebos, né? Essas lojinhas que comercializam livros já usados, já lidos, mas não tem prazo de validade, né? O livro ele é eterno, até que o papel aguente ali, né? Resista, né? Os sebos também ajudam a comercialização desses livros, custo mais barato. Não sei se só tem prós, de repente pode até ter contras aí em função de direitos eu autorais, acho que nós temos tipo que fazer uma separação entre o livro o conteúdo literário, né, que não tem data, que não tem período, que não tem validade, e do livro de informação. Porque o livro de informação, muitas vezes, ele está em ótimo estado, mas a informação não serve mais para nada. Então, tem que ter esse cuidado sempre. Eu não sou bibliotecária, não estou falando como bibliotecária, mas tem que ter esse cuidado, né, com o livro. Os sebos ajudam no processo de baratear um livro que você não compraria na livraria novo, né, porque custa muito caro. Aí você vai no sebo, você consegue pelo 1/3 do valor. Mas eu estou me referindo aqui, em especial, aos livros de produção literária. Né? Livros de história mesmo. Livros de história, romances, né? Os grandes clássicos. Eu estou me referindo a isso, que esses são obras importantes e que não perdem o seu valor. Não perde o seu valor. Muitas vezes até esse valor é redescoberto anos mais tarde. Né? A Bíblia continua sendo o livro mais lido do mundo? Dizem que é o Senhor dos Anéis também. Senhor dos Anéis. Quantos anos tem o livro Senhor dos Anéis? Não é possível que a Bíblia, que tem aí milhares de anos e está sendo lido há milhares de anos, será que já tem essa concorrência do Senhor dos Anéis? Não dá para comparar os dois, o conteúdo dos dois, né? Mas o Senhor dos Anéis é um dos livros mais cotados, como mais vendidos do mundo. Né? Só que agora, eu acho que a literatura contemporânea tem muita coisa interessante que já está aí batendo alguns recordes. Né? Então, eu não sei avaliar, não fiz nenhuma estatística sobre esse assunto, mas tem algumas séries aí que estão sendo muito bem ventiladas. Desculpa, o site Retratos da Leitura no Brasil. É verdade. Que ele coloca os índices mesmos de qual livro é o mais lido, quantas pessoas vão à biblioteca, como eles encaram a questão da leitura. E fala mesmo, de fato, eu só não posso falar porque eu não me recordo, embora eu já tenha observado esse site várias vezes, da questão da Bíblia, um dos livros mais lidos. Mas posso fazer um adendo a respeito disso tudo que a gente está falando? A Ana Maria Machado, que é uma grande escritora, né, brasileira, né, muito premiada, inclusive, eu estou lendo um livro que fala por que ler os clássicos. E quando ela retoma todos os clássicos, né, Robinson Crusoe, Os Miseráveis, os clássicos, ela tem um capítulo especial sobre a Bíblia. E eu fiquei assim muito intrigada. E foi até porque o leitor tem alguns direitos, até li esse antes do que outros capítulos. E é muito interessante o enfoque que a Ana Maria Machado toma, porque ela tem a narrativa, ela toma no sentido de narrativa. Toda essa narrativa que contém é uma narrativa linguística, riquíssima. Aí o poder de sedução.
né? Então, independente de religiosidade, independente de qualquer caráter religioso, há de ser, né, de deixar bem claro que o caráter narrativo das histórias ali registradas são preciosos. Preciosos, né? E tem muitas histórias maravilhosas na Bíblia. E, inclusive, deu um branco agora no nome da autora, mas é uma ilustradora que fez um livro infanto-juvenil, só ilustrado, sobre o Cântico dos Cânticos. É fantástico, o livro é lindo, é maravilhoso. Então, dentro da Bíblia, existem, voltando às nossas histórias, né? Existem histórias maravilhosas, fantásticas, que todo mundo gosta de ouvir, né? As crianças gostam de ouvir a história do Davi. São histórias boas. São histórias fortes, né? De superação. Davi Golias. Davi Golias é uma delas. Então, essas coisas, os jovens gostam do Cântico dos Cânticos. Se você souber trabalhar o Cântico dos Cânticos, né? Aquela coisa do amor, do afeto da minha amada que vai, a minha amada eu no meu amado que eu não encontro, aquele desencontro que tem muito dentro do Cântico dos Cânticos, é lindo, é fantástico, né? Dá para ser trabalhado também dessa forma, né? Então, muitas vezes a pessoa não teve o acesso ao livro, ao conto, mas de repente tem alguém que conheça o Cântico dos Cânticos e vai contar com o seu próprio jeito de contar, mas ele vai contar e ele vai passar esse conteúdo, né, tranquilamente, de uma forma até mais mágica, às vezes. Concorda, Milene? Eu concordo. Eu me lembro quando criança, 10, 12 anos, meu pai fazia parte dos Gideões, né? Esse grupo de homens que ajudam a custear a produção de Bíblias, né, do Novo Testamento e distribuir essas Bíblias nos hospitais, hotéis e assim por diante. Eu me lembro desde criança, eu acompanhava meu pai, a gente ia em escolas distribuir, ia aos hospitais, justamente para proliferar a questão da Bíblia, né? A entrega gratuita da Bíblia para que as pessoas tenham esse acesso, como a gente estava falando no início, né? Muita gente gostaria de ler mais, só que nem todo mundo tem acesso à literatura. E a Bíblia, por ser esse cunho religioso, encontra aí uma série de pessoas que ajudam essa distribuição, né? Então, pois é. Então, aí entra o papel das bibliotecas, né? As bibliotecas, elas têm todo esse tesouro lá, disponível para a população, né? A população tem acesso, é gratuito. Então, no nosso trabalho lá em São Paulo, nós temos bibliotecas em todas as regiões e cada uma tem uma característica, né? E hoje as bibliotecas, inclusive lá, elas já deixaram de ser só uma biblioteca com os livros para você emprestar. Não, já são espaços multiculturais, né? Porque lá você pode fazer várias ações que são integradas com o livro, né? Você pode desenvolver vários espetáculos de contação de histórias, até festivais de narração. Você pode ter várias palestras, você pode ter cinema e fazer o casamento disso. Olha, vai passar o filme e aqui estão os livros que se relacionam a esse tema. Então, as bibliotecas têm tudo isso, né, para oferecer à população gratuitamente. Perfeito. Eu vou pedir licença um segundinho para que sejam passados os apoiadores culturais. A gente volta já para dar sequência nesse bate-papo com Alice Bandini e Milene França. A gente volta já. A Masterserv tem o orgulho de estar presente em obras de engenharia ambiental com o seu exclusivo sistema construtivo Bolsacret. Imbatível em obras de drenagem urbana, mesmo na presença de água. Bolsacreto, iniciativas sustentáveis buscando a inovação tecnológica. A Livraria São Bento leva até você o melhor de Deus, para que sua vida seja abençoada e produza frutos. Livros, CDs, DVDs, artigos religiosos, presentes e autoajuda, com tradição e qualidade. Livraria São Bento, levando vida aos corações. Olá,
Fofi, com a graça de Deus e muita alegria, estou de volta na TVI e quero convidar você para assistir o programa Pratos e Papos com Neta Bueno. Estaremos juntas, eu, você e eu. Me aguarde, Fofi. Um beijinho. A Associação Comercial de Itapetininga está oferecendo mais um serviço. cartorioexpresso.com.br, um balcão de atendimento online que oferece os mais variados serviços de cartórios, facilitando a retirada de documentos referente a registros públicos. Solicite seus documentos de todo o Brasil e receba na sua casa ou escritório. cartorioexpresso.com.br, o seu balcão de atendimento a um clique. Mais um serviço da Associação Comercial de Itapetininga, a casa do empresário. Correio de Itapetininga. Um jornal independente com muita informação e prestação de serviços, além do maior caderno de classificados gratuitos da região. Jornal Correio de Itapetininga. O leitor em primeiro lugar. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Ei, vou te dar uma dica. Reforma e construção é na Home Pisos. É o melhor atendimento e o menor preço, com qualidade, variedade e entrega rápida. Então você já sabe, na Home Pisos tudo, do básico ao acabamento. Estamos de volta com o programa Telescópio nesta quinta-feira, aqui com a gente Alice Bandini e Milene França, contadoras de história. Eu vou pedir para vocês contarem uma história daqui a pouquinho. A gente estava falando sobre o acesso das pessoas na biblioteca, o quanto as bibliotecas estão se tornando mais convidativas e mais saborosas, pode-se dizer assim. Eu tenho um número na cabeça que eu li na Folha de São Paulo, se não me engano, no final do ano passado, dizendo que 75% da população brasileira nunca pisou numa biblioteca. Será que a solução para esse problema é justamente são as bibliotecas temáticas, as bibliotecas que cruzam outras ações culturais, para incentivar esse fluxo na biblioteca? Eu acho que, aí é uma opinião bem pessoal, precisa existir as bibliotecas, né? Muitos municípios agora existe um empenho para que haja biblioteca em todos os municípios do país, mas precisa existir um espaço onde estejam os livros à disposição. Eu acredito que o fato de ser temática, no caso de São Paulo, lá São Paulo é muita gente, são várias experiências, muita biblioteca, alguns temas eram mais solicitados, e aí as bibliotecas, algumas têm, além do acervo normal, um acervo específico sobre determinado tema. Agora, eu acho que no Brasil faltam espaços que, mesmo que não sejam uma biblioteca formal, faltam espaços onde o livro esteja à disposição das pessoas, né? Então, se você tem uma sala, um galpão, onde possa ser desenvolvida uma atividade e que os livros possam estar à disposição, existem projetos maravilhosos lá no norte do país. Os acessos são muito difíceis, né? Que, às vezes, um galpão, eles se reúnem, ou um grupo passa determinado tempo e vai oferecendo livro às pessoas, né? Leva no barco, a pessoa pega um livro, fica um tempo com o livro, depois o barco passa novamente, não sei quando. Isso tudo colabora. Eu acho que faltam espaços com possibilidade da pessoa saber que pode entrar naquilo, lá, que pode entrar, que aquele espaço é de uso dele. Eu me recordo de um menino, durante a fase que eu estava trabalhando dentro da unidade no atendimento, a sala de leitura era uma sala que quase ninguém nunca entrava, porque
porque parece que leitura, a palavra leitura assustava as pessoas, né? E eu me recordo de um garoto que chegou, se encostou no batente da porta, tinha um vãozinho assim na porta, até tinha um vãozinho ao lado do batente, assim, e ele se encolheu ali, como se fosse proibido, botou a cara para dentro, assim, sabe? E ficou olhando. E eu falei, não, você pode entrar aqui, esse espaço é para você entrar, entra. Né? Então, existe essa inibição também e talvez a desinformação de que aquele espaço é público e ser público é seu também. Né? Que você deve usufruir daquele lugar e usufruir com prazer e usufruir com cuidado também. Né? Porque não é chegar porque é meu e eu vou destruir isso. Não, é preservar, porque aquele é um lugar importante e fundamental na vida de uma comunidade. É de todo mundo, eles têm que saber que podem entrar. Eu vivi isso, muita gente às vezes não entra porque tem vergonha e acha que aquele espaço é só para quem já é intelectual, e não é. Né? Aquilo lá é um espaço para que você tenha acesso àquilo que os outros, até intelectuais, têm também. Então, isso que é importante que todo mundo saiba. Né? Uma biblioteca pública ou um espaço público para a leitura, né, que não seja uma biblioteca formal, nesse formato que nós conhecemos, é importante em qualquer lugar, tem que ter esse espaço. Perfeito. Eu tenho um recado aqui de um amigo, de uma pessoa que sempre participa com a gente aqui na TV, e um grande parceiro, o advogado Dr. Fábio Coelho de Oliveira, esposo da Milene França, que está aqui com a gente. E o Fábio manda um recado aqui. Eduardo, boa tarde, parabéns pelo programa. Soube do projeto apoiado pelo secretário Policeno de levar histórias e leituras às escolas municipais por intermédio da Biblioteca Municipal. Parabéns à professora Alice e Milene. E é certo que nossa cidade precisa muito de saúde, que é a preocupação principal do prefeito, mas uma cidade sem cultura e bons projetos como esse comprometerá o futuro de nossas crianças, que serão os futuros governantes. Secretário, mostrando a que veio, parabeniza aí o Policeno pela atitude e pelo apoio ao projeto de leitura. Tá vendo o Fábio Coelho? Está nos assistindo, então. Por que será que ele está nos assistindo? Não. Por que será? Será que não tem uma pessoa importante para ele aqui? Que tá... Grande contador de histórias. Os amigos que o digam que conhece, né? Dá uma cordinha que ali sai história que não acaba mais. As histórias são fantásticas. É isso que eles, né, viu em você ali uma coisa assim, uma sinergia, né? Os dois gostam de história, gostam de contar história. Perfeito. E acreditam, né? E acreditam. Acreditam. Isso que eu acho importante, né, que me juntou muito aqui, a Milene, é o fato de a gente acreditar na força disso. Né? Isso tem uma força que está embutida e que as pessoas muitas vezes não percebem. E um desejo. Dentro disso tudo tem um projeto que eu fiz com licença, a história bate a sua porta, porque quem conta a história, quem gosta de contar, nós nos alimentamos do contar e do olhar daquele que ouve a história. Porque é um olhar que você vê ir muito além. É fantástica essa experiência. E eu fui em muitas casas para contar história, assim, literalmente, bater a porta, posso contar uma história para sua família? Ai, que barato. E teve toda uma estrutura, isso tem no meu blog. Só que as pessoas querem ouvir, Eduardo, elas desejam. Então tem uma experiência que foi muito forte na casa da mãe de um aluninho de mini maternal, 2 anos e meio, que ela chamou todas as amigas, as amigas levaram as crianças e a gente ficou com a sala dela cheia de criança. E eu levo sempre um baú e quando eu abro, e as crianças assim. Então, essa geração está pedindo, porque está tudo tão acelerado. E quando alguém começa, era uma vez, certo dia, acalma, sabe? Eu assento e eu vou ter condições de criar as minhas próprias imagens e não receber tudo pronto. Como eu vejo num desenho animado, como eu vejo num desenho, Não, eu vou ser autor da ilustração aqui no meu imaginário. E a criança precisa disso, porque isso vai estar desenvolvendo a criatividade, isso vai estar favorecendo de inúmeras formas a criança.
e as pessoas querem ouvir. Nós realizamos 2 tardes de biblioteca. Na Biblioteca Municipal de Contar História, veio o grupo com quem, né, lá na Hans, que teve a formação chamada Grupos Contos no Parque, e ficou lotada. Lotada. O pessoal quer saber mesmo, porque quer ouvir. É o que assenta, o que é calma, o que vai trazer uma serenidade, aonde eu vou ser autor da minha ilustração. Eu posso ir muito além. A história que eu contar para você, você vai interpretar de uma forma, como a Alice de outra, porque eu determino. Isso é o que realmente é meu. Isso ninguém pode tirar. Isso é meio... Não é tão comum hoje em dia, em que as coisas são determinadas em massa e é para ser assim. No momento em que se ouve a história, que se conta, não. Eu sou autor também. É isso aí, está participando do processo. E essa questão da internet, dos tablets, dos celulares, essa mobilidade, essa velocidade que sugere muito dinamismo, muita coisa, muita informação, e às vezes informação inútil, muitas vezes inútil, e aí entra essa questão da contador de história, trazendo esse tempo mais lento, essa velocidade, esse cuidado. Como é que vocês veem essa telecomunicação, essas multimídias, encontrando aí a história, né? Como é que vocês veem esse equilíbrio? Será que a informática, a internet pode auxiliar nesse universo de leitura, de contadores de história? Nossa, esse é um grande desafio. Existe até uma grande discussão, né? O livro vai desaparecer, né? Porque o livro vai desaparecer porque na internet tem tudo, na internet tem até o resumo do livro, que geralmente agora em alguns sites, alguns programas dá para você baixar a obra completa, mas mesmo assim ainda é difícil, né? Eu acredito que essa questão da internet não dá para evitar, é uma realidade, está aí correndo e tal. Mas para aquelas crianças ou para os jovens, eu acho que nós temos que oferecer o outro lado, né? Também. Então, olha, até tem um quadrinho que aparece muitas vezes no Face, que é muito engraçado, né? Um garoto entra na biblioteca e está completamente perdido. Não sei se vocês já viram. Ele está completamente perdido, olha assim, aquilo tudo e tal. E ela fala que era a internet de antigamente, alguma coisa assim, né? Que ali tinha todas as informações. Né? Eu achei bem interessante. Ele faz uma relação, não é bem isso. Eu não sou boa para descrever piadas, esse tipo de coisa. Mas a relação que se fazia era bem interessante, né? Então, tudo aquilo que o pessoal acha que só vai achar na internet, antes o pessoal achava na biblioteca. E a questão de ter o livro, eu acho que todo mundo tem que conhecer o que existe. Né? Você vai ter o seu próprio livre-arbítrio para dizer, eu vou por aqui, eu quero essa opção. Mas se você não saber, como é que você vai escolher? Se você não conhecer, como é que você vai escolher? Então, as duas coisas são necessárias. Muitas vezes a gente via jovens que levavam os livros, entravam na biblioteca e viam, esse livro é muito grosso, né? Ah, não quero. É muito grosso. Não tem um com letra maior, né? Não tem um com letra grande, né? Isso aqui não tem desenho. Tem desenho. Né? Mas, com o passar do tempo, a gente observava no empréstimo que isso ia mudando. Né? Você tem que ter um começo. Não importa como você comece, é importante que você comece. É importante que você comece. E eu vivi um momento muito forte de um garotinho que participava das minhas atividades e, de repente, ele me disse, na época ele me chamava de tia, ele disse, tia, estou com uma dificuldade, não consigo encontrar o livro do Júlio Verne. Ele dizia. Mas eu fiquei tão emocionada aquele dia, porque até chorei, é uma sutileza. E eu falei, você não vai encontrar. Porque você está procurando na sala errada, você tem que ir para a sala juvenil. Ó, até hoje me dá nó. Porque eu peguei aquele momento exato da mudança dele de atitudes. Então, ele vinha naquele processo infantil, e exatamente aquele dia ele procurava algo maior. Então, ele já estava passando, transferindo-se de fase. E a mudança de sala, a mudança da obra foi muito forte para mim, que estava ali acompanhando o desenvolvimento dele, porque ele já estava comigo há uns 2 anos participando das ações. Então,
Nossa, ainda me dá nó na garganta quando eu me lembro desse momento. Engraçado, né? São sutilezas que vão acontecendo no decorrer das nossas experiências e que marcam tudo isso. É um amadurecimento das pessoas, né? Exatamente. O processo de amadurecimento que vocês acompanham passo a passo deve ser muito prazeroso, né? Eu estou aqui com um livro, A Arte de Encantar, o contador de histórias contemporâneo e seus olhares, no qual a Alice Bandini tem um trecho aqui, um capítulo que é ela que escreveu, e está aqui, vou mostrar para vocês a capa do livro. Ela doou um exemplar para a Biblioteca Municipal. E foi doado um exemplar para a Biblioteca Municipal. Já vai chegar lá. Você pega para a gente aqui, dá um close para a gente, Pio, por favor. Tem na biblioteca, então daqui a pouco já está lá disponível A Arte de Encantar, o contador de histórias contemporâneo e seus olhares. Bonita a ilustração? Bonita. E está aqui o trecho, que é o trecho escrito pela Alice Bandini, Rumos de uma Escolha, a arte de contar histórias e a biblioteca pública. Aí você conta toda a sua experiência com bibliotecas públicas, como contadores de história. Aí eu narro, desde o momento que eu entrei, as vivências que eu fui tendo nesse processo até chegar nos festivais, né? Que foi um pouco todo o meu trabalho. Né? Algumas experiências na escola, algumas experiências com o próprio contar, as diferenças entre o contar dentro de uma biblioteca, o contar pelo prazer, pelo conhecimento, e o contar com um olhar pedagógico. Né? Tudo isso a gente vai abordando. Esse livro é muito interessante, tem artigos fantásticos de contadores de histórias de várias partes do Brasil e de outros países também. O livro é editado pela editora Cortez. Quem tiver interesse, editora Cortez, A Arte de Encantar, o contador de histórias contemporâneo e seus olhares. Então está aqui um belo exemplar, e na biblioteca em breve também terá à disposição lá. Perfeito, que bom. Vou pedir licença mais um segundinho para que sejam passados os apoiadores culturais. A gente volta para dar sequência e ouvir uma história aqui das nossas contadoras de história. A gente volta já já, fique ligado no Telescópio. O que mais importa na vida é viver bem. E para viver bem, é preciso cuidar da saúde. Em Itapetininga tem Unimed. Unimed. Viva tranquilo. Restaurante, o melhor restaurante por quilo da cidade. Comida caseira com sabor inigualável. Venha nos visitar e experimentar as delícias que preparamos para você. Aleixos Restaurante, 3273-2014, Avenida José de Almeida Carvalho, 1165. Novos abrigos e ônibus da empresa Nossa Senhora Aparecida. Faça chuva ou faça sol, de dia ou de noite, nosso objetivo é cuidar bem de você. Empresa Nossa Senhora Aparecida. Olá! Se você gosta de moda, você não pode perder o programa TVI Fashion. É todo sábado, às 14h30. Conto com você. Assista as reprises em horários alternativos. TVI Fashion. Apoio cultural. Stile, de coração para você. A Livraria São Bento leva até você o melhor de Deus, para que sua vida seja abençoada e produza frutos. Livros, CDs, DVDs, artigos religiosos, presentes e autoajuda, com tradição e qualidade. Livraria São Bento, levando vida aos corações.
volta preço de verão Stile. A temperatura pode até subir, mas os preços continuam lá embaixo. Neste mês, a Stile cortou os preços para você abusar da moda e cabe no seu bolso e já pegou neste verão. Stile, em Sorocaba, Avenida Itabubu, 1878. Com arquitetura arrojada e projeto paisagístico de encantar os olhos, o cemitério Jardim Vale da Paz possui 115 mil metros quadrados de área verde, templo ecumênico, carro elétrico, estrutura e serviços comparáveis aos melhores cemitérios do país. Cemitério Jardim Vale da Paz, um jardim de boas lembranças. Estamos de volta com o programa Telescópio nessa quinta-feira, 21 de fevereiro de 2013. Lembrando que o nosso telefone para contato é o 3527-8199 e nós estamos aí com a promoção, uma cortesia da Livraria São Bento, que traz aqui, que dá uma cortesia de livro, né? A gente está falando tanto de livro hoje, está aqui a Livraria São Bento dando mais um brinde para quem é apaixonado por literatura, por leitura, e participe por telefone ou pelo Facebook, compartilhando, curtindo a foto, e você concorre a um livro. E amanhã a gente vai estar aqui com o Júlio Rolim, proprietário da livraria, falando um pouco sobre livros também, dando sequência nesse assunto e sorteando o livro para quem participar. Estou com alguém na linha. Alô, está nos ouvindo? Alô, é Eduardo? Olá, tudo bem? Alô, Eduardo, meu nome é Valdemar Alves de Oliveira. Eu também sou conhecido pelo apelido de Canarinho, porque eu fui goleiro do CASE, da Associação, do DERAC, sou fundador de um clube de várzea do São Paulinho. Eu tenho 74 anos de idade e eu não perco nenhum programa da TVI, inclusive eu gosto do programa, antes era o Bene, assisto o programa de esporte e eu estou... na medida do possível, eu assisto todos os programas, mas eu sinto assim uma coisa, tem hora que eu vejo, que eu sinto assim, a nossa TVI, eu vejo assim um pouco elitizada, com pessoas assim que vêm trazer a história de Itapetininga, a história da ferrovia, a história do esporte, a história da Rua do Gado, do Centro Velho de Itapetininga, mas são pessoas assim um pouco elitizada. A impressão que eu tenho que a história de Itapetininga só pode ser contada por pessoas que um dia tiveram a felicidade de frequentar, por exemplo, o Instituto Peixoto Gomide, a Escola Peixoto Gomide. São pessoas que um dia frequentaram e entraram no Venâncio Aires, mas a verdadeira história de Itapetininga, eu acho que não está só nessas pessoas elitizadas. A história de Itapetininga também faz parte também daquelas pessoas mais humildes, mais simples, que conhecem a história da ferrovia, do esporte, da cidade, enfim, de um todo. E eu fico um pouco chateado às vezes, por exemplo, quando eu vejo as pessoas que vêm do programa contar história, mas parece que são pessoas assim que querem contar uma história assim, de uma Itapetininga mais elitizada, dos antigos coronéis, daquelas pessoas que um dia percorreram a Campos Salles, percorreram o Centro Velho da cidade, andando de terno, de gravata, de fraque, de gravata borboleta, mas a história da Itapetininga também tem que ser contada por aquelas pessoas simples, humildes. O senhor está certíssimo. Eu quero fazer um desabafo aqui para você. Eu tenho um carinho muito grande por aquelas pessoas que hoje fazem parte do Instituto de História e Geográfica de Itapetininga, Academia de Letras, mas eu vejo muitas pessoas que fazem parte hoje do Instituto de História e Geográfica, fazem parte da Academia de Letras, mas pessoas que não conhecem a história da Itapetininga, são pessoas que nunca escreveram nada, não escreveram um artigo no jornal, não escreveram um livro, essas pessoas não conhecem a história. Se você perguntar para mim a história do ramal de Itararé, de Peró até Itararé, eu sou capaz de falar para você o nome dos 48 feitores que conduziram, que trouxeram a Sorocabana, trouxeram a história da ferrovia, que fizeram a história dessa cidade. Agora, por que uma televisão tem que ser formada, por exemplo, por pessoas assim, mais elitizadas, pessoas que têm, por exemplo, um terno, uma gravata, que anda com uma pastinha, que frequenta o banco, do que pessoas humildes, que contam a história verdadeira de Itapetininga, e hoje essas
pessoas ficam marginalizadas, não são conhecidas, não são reconhecidas. Eu acho que a televisão tem que ser um todo, tem que ser pessoas que conhecem. Eu já tive nessa televisão aí. O meu filho, o saudoso professor Valdecir, que faleceu num acidente ciclístico, trabalhando, lutando pelo esporte de Itapetininga, um dia eu precisei, a minha esposa pediu tanto, mas pediu tanto, que ela queria tanto ter uma gravação, ela queria ter um CD dessa emissora de televisão aí. E quando eu recebi esse CD na minha casa, eu tive que pagar R$100 por uma entrevista que o meu filho deu nessa televisão gratuitamente, contando a história do esporte da Itapetininga. Você não acha que está na hora de mudar a história da Itapetininga? Uma outra coisa também, eu tive na biblioteca de Itapetininga, eu não encontrei nenhum livro da história de Itapetininga, não encontrei nenhum livro da história do esporte de Itapetininga. Agora, como que fica, por exemplo, essas entidades que hoje tem aqui em Itapetininga, Instituto Histórico e Geográfico, tem a Academia Itapetininga de Letras. Sabe que essas pessoas não conhecem a história de Itapetininga? É só para pôr um terno, uma gravata e frequentar um grande clube da cidade e aparecer, e as pessoas mais humildes não conhecem a história da cidade? Senhor Valdemar. Eu fui criado na rua Quintino Bocaiúva, na rua do Gado, trabalhando na Casa Zebu. Eu sou capaz de falar para você a história da Quintino Bocaiúva, desde a subida da Quintino até chegar no Mercado Velho. E eu acho, tem hora que eu acho a televisão de Itapetininga está um pouco assim, mais elitizada. O senhor está certo, senhor Valdemar, concordo com o senhor. Está certíssimo, senhor, a história tem que ser contada por todos, né? E eu também não sei por que a TV está tão elitizada assim, porque não deveria ser assim, mas eu não sei a resposta, mas vou procurar entender isso aí e tentar... Tem que entender, porque eu acho estranho, por exemplo, quando eu precisei dar de presente para minha esposa um CD de uma entrevista que o meu filho concedeu na televisão, alguns dias antes do falecimento dele, eu tive que pagar R$100 por um CD de uma entrevista que ele foi conceder, que ele foi falar a história do ciclismo de Itapetininga. Ele teve que pagar R$100 por um CD concedido aí na... Ele não ganhou para ir na televisão, eu tive que pagar para ter o CD. Senhor Valdemar, agradeço muito a ligação do senhor, é muito importante o senhor estar nos falando aí a respeito de abrir as portas da TV. É uma TV comunitária, todo mundo tem acesso à TV, a gente recebe pessoas de diversos tipos, não só os engravatados, até porque eu também não sou engravatado e não sou uma pessoa cheia de posses. E a TV está de portas abertas para todo mundo, o senhor inclusive que... Pelo visto, é um ótimo contador de história, porque está aí se expressando muito bem, fazendo as suas colocações e já está convidado também a participar com a gente no Telescópio para a gente ouvir um pouquinho, aprender um pouquinho toda essa história, esse conhecimento que o senhor tem. O senhor, por favor, faça a gentileza de vir até a TVI para a gente poder contar com essa ilustre aí participação do senhor. Senhor Valdemir de Oliveira, então, acho que a ligação caiu, é isso? Alô? Bom, senhor Valdemir, obrigado pela ligação mais uma vez e fica aí o recado do nosso público, né, de abrir as portas para todos os perfis. Na verdade, a gente percebe que o senhor Valdemir, ele é um contador nato. E isso é muito importante. E eu vejo muita lucidez na fala dele, porque a gente tem muito contador de raiz, contador lá na Varginha, do bairro de São Roque, no bairro do Turvo, no bairro da Pescaria, que é um dos lugares de mais difícil acesso, muito longe aqui, e que tem esses contadores de raiz, que às vezes eles acabam ficando naquela comunidade. Por que não, de repente, alguma coisa que nós possamos tê-los mais perto? Porque aqui a gente está falando no sentido mais literário da coisa, mas toda forma de história é uma forma de manifestação, é uma forma de expressão. As histórias daqui, conforme o seu Valdemir falou, são as histórias da nossa gente, da nossa terra. Eu cresci ouvindo em Obentico, que minha mãe me levava pequenina para declamar em festa do asilo, no festival em Obentico, Ted Vieira. Eu cresci ouvindo as histórias de Itapetininga. Tanto é que quando eu passei... cheguei lá na biblioteca Hans Christian Andersen, com pessoas como a gente, sabe, Eduardo? Todo mundo, gente comum. Eu falei da minha cultura, da minha raiz, porque é importante que a gente nunca perca a identidade. É isso mesmo. E isso tem que ficar registrado. E na minha vivência lá no Turvo dos Rodrigues,
né? Os moradores da região, né, com os quais a gente se relaciona, tem muitas coisas bem interessantes, né, para eles contarem, muitos causos, né? O que seria até divertido se a própria biblioteca pudesse até desenvolver a Semana dos Causos, sei lá, trazer esses contadores de raiz, como sugere até o seu Valdemar, né, trazer esses contadores de raiz para fazer uma semana de causos, né? Causos de tapê. Causos de tapê. E o seu Valdemir vai ser uma figura ilustre, né? Porque é quem começou essa história. A gente tem um programa aqui na TV que chama Gente Boa, que é apresentado pelo Bob Vieira. E é um programa que traz justamente esse público raiz, né? Os seresteiros, os violeiros. Então, o senhor Valdemir, de repente, pode encontrar esse público que ele citou, que é um pessoal bem simples, mais humilde talvez, mas que é riquíssimo em cultura, em arte, em música, em expressão. E esse público, esse tipo de assunto fica realmente a critério do programa Gente Boa, que tem esse perfil, né, de simplicidade, de uma conversa não técnica, uma conversa mais solta, mais livre, né? Aliás, o Bob Vieira faz um trabalho né, com a viola dele, de contar causos em escolas, que é fantástico. Eu acho que foi um dos primeiros aqui da Itapetininga que começou mesmo com essa narração itinerante, de colocar a viola nas costas, literalmente falando, e ir até as escolas. Um compromisso mesmo com a cultura da nossa cidade. E um contador de história de primeira, né? Ele é demais. É demais, assim, né? É demais. Eu gosto muito, assim, nossa, eu gosto muito do Bob. Na minha formatura na Biblioteca Hans Christian Andersen, que eu fiz questão de trabalhar os causos de Itapetininga, porque, como eu falei, não posso perder essa identidade. E eu amo Itapetininga. Eu acho que a nossa cidade tem muita coisa boa. E eu queria muito que todo mundo lá da Capitar, ficasse sabendo do que acontece aqui. É isso aí, a nossa história. Então, eu improvisei um sotaque do leite quente, da porta, e vamos repartir, porque é rica a cultura. O cheche, o vinho, o lembinho. E o Bob acompanhou, ele nos presenteou com uma narração também do Menino da Porteira. Tudo de improviso, porque a gente traz aqui. Tá pronto já. Tá pronto. Né? A importância da leitura, falando aí em relação dos pais com os filhos, a importância da leitura de contos, histórias para os filhos no desenvolvimento da criatividade, da questão lúdica da criança. Eu gostaria que vocês dessem esse recado para os pais que nos assistem, o quanto essa questão é importante. É uma parte que eu sou apaixonada, primeiro porque eu sou mãe. Né? Sou contadora de história, professora, mas antes disso tudo eu sou mãe. E até eu compartilho essa experiência num texto que eu escrevi para o meu blog, porque quando meu filho era pequenininho, desde pequenininho nós temos o hábito de ler para ele. E a gente sempre está comprando o livro. E eu tinha muito medo que ele não fosse gostar de ler, porque é moleque, ele é super ativo, a 1000 por hora, o Fabinho, o amor da minha vida. E aí, até que um dia ele vai lendo, ele sai com um livro da escola que ele não conseguiu guardar na mochila e fala assim: mãe, olha o livro que eu trouxe. Quem tem medo de dizer não? Um livro da Ruth Rocha. E ali ele sentou na cadeira dele, no banquinho do carro, o Eduardo, tem até foto. E ele devorou aquele livro. Então, primeira coisa para um pai, o que acontece? Como que o meu filho vai gostar de ler? Primeiro, pai, leia com o seu filho, mas não leia por obrigação. Leia porque você quer a companhia do seu filho. Quando eu consigo desligar a TV, quando eu consigo me desligar e separar aquele momento para eu deitar com o meu filho. Às vezes nós líamos deitados, eu, Fabinho, ou eu sentada no pé da cama ou em qualquer lugar, no carro. Mas quando você desliga do que está acontecendo lá fora para ler com o seu filho, duas coisas acontecem. A primeira e mais importante, vínculo com o seu filho. Esse vínculo que a leitura está proporcionando registra na memória afetiva. Eu guardo que ler é gostoso porque eu tenho a memória do meu pai e da minha mãe lendo comigo. Então, o leitor, ele se constrói, primeiro, com a disposição de alguém ler para alguém. De alguém contar. Contar para o filho, contar para uma criança. E sem caráter pedagógico. Porque eu quero fazer isso para estar com você. É um momento de doação, de entrega. Aí flui. O Fabinho, ele é muito ativo. Mas se ele pega um livro para ler, ele lê. Mas assim, Casa de Ferreira, Espeto de Pau,
Então, mas assim, eu tenho certeza, o pai lê, a mãe lê, nós temos o hábito de ler, a minha casa tem livro para tudo quanto é canto, é meio até bagunçada nesse sentido. Mas eu creio que a consequência desse ambiente vai ser um jovem leitor. Com certeza. Eu concordo com a Milene, e também a minha experiência vem de infância com livros em casa. Em casa sempre teve livros à disposição. O meu pai, ele podia orientar. Ele podia dizer, se você não vai compreender bem, esse você vai compreender e tal. Mas os livros estavam sempre ali à nossa disposição, né? E ele tinha o hábito de contar histórias para a gente após o jantar. Então, nós jantávamos e ele ia contar a história. E tem uma experiência que ficou muito forte na minha vida, que era até a história do gato de botas. E ele contando e virando as páginas, e ele lendo a história naturalmente, só que no meio do livro era só uma ilustração, uma grande ilustração, belíssima, inclusive, que tinha fundo preto, a carruagem atravessando a floresta no meio da noite. E o que aconteceu? Ele continuou contando. Eu falei, como pode, se aqui não tem nenhuma letra? Né? Mas fiquei impressionada, porque ele tinha o dom de ler as letras invisíveis. Só que esse contato, o tempo passou, mas essa experiência eu não esqueci jamais. Foi uma experiência forte de contato, de relação afetiva entre toda a família. E depois você vai, com o tempo, fazendo as relações, isso entra a questão da leitura e outras leituras, você vai relacionando as coisas e vai fazendo novas leituras, e vai formando o seu pensamento e transformando... Bonito de ver. Vocês falam com tanta propriedade, com tanta paixão, né, sobre a leitura, sobre esse envolvimento com os livros. Minha mãe lê muito, não teve oportunidade de fazer o ensino todo quando criança, fez agora recentemente, mas sempre leu muito, tem um conhecimento geral muito bacana. Em casa também sempre foi uma certa baguncinha de livros, assim, no quarto dela, pilhas de livros, nos cantos, pilhas de livro, ou pilhas de livro indo para algum lugar ou vindo de algum lugar, porque a troca, né, acaba acontecendo bastante para quem gosta de ler, né, que nem sempre é possível comprar todos os livros, né. E eu queria saber da Alice, que ela trabalha muito tempo com a programação cultural em São Paulo, a respeito da Virada Cultural de São Paulo, que é um super evento que eu até hoje não tive a oportunidade de ir. Esse ano vou fazer força para que dê tempo para ir para lá. E o quanto isso está levando a cultura para outras camadas, outras esferas da sociedade, as classes mais baixas, muitas vezes. A Virada Cultural é um evento realizado pela Secretaria, mas não pela Coordenadoria de Bibliotecas. Então, é o Departamento de Expansão Cultural que geralmente cuida dessa organização, né? Envolve várias áreas, porque envolve todas as questões. Tem shows de vários tipos de musicais, de vários de dança. Tem também espetáculo. Aí você tem, desculpe, eu estou meio confusa para organizar o meu pensamento com a Virada Cultural. Mas eles ainda se concentram bastante no centro da cidade. Qual é a intenção? A intenção é fazer que a população se aproprie também dos espaços da cidade e usufrua desses eventos, né? Embora tenham os espetáculos maiores, tem outros acontecimentos menores, também culturais, esparramados, um pouco mais tímidos, que também acontecem nesse período. Foi uma ação extremamente positiva, porque ela despertou a cidade para uma possibilidade diferente na área cultural. Então, você se prepara para ir assistir um show de hip hop, mas também você pode ver o outro, que só tem Raul Seixas do outro lado, por exemplo, né? Você tem ali toda uma gama de vivências culturais diferenciadas que acabam te enriquecendo, mesmo no passar, mesmo que você não tenha o tempo inteiro dedicado àquela apresentação. Agora, normalmente as pessoas querem nesse espetáculo, na minha opinião, eles querem atividades mais dinâmicas, né? Se você propõe uma atividade um pouco mais intimista, nem sempre você tem tanto sucesso. Mais intimista, uma coisa mais quieta, né, num canto, é um pouco mais difícil. Porque é difícil competir realmente com grandes espetáculos. Eu acho que é uma evolução, mas foi extremamente positivo, a cidade se mobiliza para isso, né? Tem
uma multidão participando das ações. E eu acho que não tem preço essas vivências, essas trocas também, né? Eu acho que é uma questão de cultura, vai adquirindo o hábito de participar das viradas culturais, de entender que cultura é gostoso, é entretenimento. E conhecer linguagens diferentes, porque você tem a dança, você tem o balé, você tem um outro moderno, tem um clássico, tudo ali convivendo, né, naquele período. Não tem, é uma experiência fantástica, maravilhosa. Será que a aceitação do público com relação à biblioteca, o fluxo de pessoas, tem a ver também com a localização das bibliotecas? Normalmente na área central. Aqui em Itapetininga nós temos a biblioteca extremamente na área central, mas muito pequena, ainda com alguns problemas, não é o prédio ideal para uma biblioteca. E há uma possibilidade, se vocês sabem disso, se há uma possibilidade de que a prefeitura construa uma biblioteca nova, um espaço mais moderno, que caiba aí ações culturais, não só de leitura, mas também de contos de história. A questão da localização pode ajudar e muito, né, a incentivar a pessoa a ler, né, a frequentar a biblioteca, pelo menos. Não, com certeza. A localização considera. Houve um período em que a intenção, eu acredito, era você levar para onde não existisse nenhuma possibilidade, né? Hoje o que a gente sente é que, às vezes, a grande utilização das bibliotecas estão nas linhas do metrô. Né? As referências são linha de metrô, que facilita bastante o acesso. Mas eu acredito que essa definição depende muito da situação do momento, também depende da promoção das atividades que a biblioteca desenvolve, da facilitação que pode ser dada para o acesso, né? Condução, esse tipo de coisa. E varia de município para município, também depende da disponibilidade, né, dos lugares. Nós temos o nobre título de sermos chamados de terra das escolas, né? A gente poderia ter uma biblioteca à altura desse título, né, para poder corresponder e suprir aí as necessidades de leitura da cidade, né? Terra das escolas, uma bela biblioteca cairia bem, né? Eu acho que já está existindo um desejo de transformação. E a partir do momento que existe o desejo, a vontade, tudo fica mais fácil. Um dia de cada vez, uma coisa, né? Cada coisa no seu lugar, no momento certo, na hora certa. Mas eu creio que as ideias, os projetos serão muito positivos. É só questão de dar uma organizada na casa que logo, logo a gente já vai começar a colher algum fruto nesse sentido. Eu espero, desejo. Que bacana. Eu achei ela central, aqui a biblioteca central, facilita o acesso das pessoas. Né? O espaço é muito bom. Então eu acredito que aqui em Itapetininga, no momento, pelo menos, ela está bem centralizada. Então todo mundo que vier de outras áreas, de outros bairros, ou mesmo da zona rural, tem facilidade de acesso. Perfeito. Eu vou pedir um intervalo mais uma vez e depois eu vou pedir para vocês, talvez o tempo não dê para contar grandes histórias, mas alguma história pelo menos para a gente encerrar. Tá bom? A gente volta já já, então. Fique ligado na TV e fique ligado no telescópio, a gente volta bem rapidinho. Macato Concursos Públicos, o melhor curso preparatório do país, com corpo docente especializado, tecnologia de última geração e aulas com foco nos principais editais, cursos preparatórios para concursos, OAB e pós-graduação, carreira de analista judiciário e administrativo, atualização jurisprudencial com resolução de questões, carreiras policiais, fiscais e nível médio. Venha conhecer os nossos planos, descontos de até 50%. Macato Concursos Públicos, 3275-2626. Programa Prestando Contas, ao vivo, neste sábado ao meio-dia. Com o deputado e secretário estadual de Saneamento e Recursos Hídricos, Edson Giriboni. Envie sua pergunta e participe ao vivo. A Livraria São Bento leva até você o melhor de Deus, para que sua vida seja abençoada e produza frutos. Livros, CDs, DVDs, artigos religiosos, presentes e autoajuda, com tradição e qualidade. Livraria São Bento, levando vida aos corações.
Estamos de volta com o programa Telescópio. Nós temos aqui 12 minutos, mais ou menos, aproximadamente, para o final do programa. Eu gostaria que a Alice contasse para a gente uma história, para a gente aprender um pouquinho desse seu talento e absorver um pouquinho dessa história. Bom, então eu vou contar para vocês uma fábula de La Fontaine, que é uma fábula que abre o texto do meu texto nesse livro. Era uma vez um lavrador que estava muito doente, à beira da morte. Então, esse lavrador disse-lhes: olha, meus filhos, eu deixei para vocês um tesouro enterrado no nosso terreno. E, infelizmente, não houve tempo para que ele dissesse onde aquele tesouro estava enterrado. Faleceu. Passado algum tempo, os filhos, então, foram explorar aquele terreno e cavaram uma vez, e cavaram duas, e cavaram três, cada cantinho, cada pedacinho, e não havia meio de encontrar aquele tesouro. Mas afinal, eles perguntavam, onde será que o nosso pai enterrou tudo isso? E tentaram novamente, e nada. Não houve jeito de encontrarem. Ah, mas imaginem vocês. Naquele ano, como nunca havia acontecido antes, aquela terra produziu como nunca. E assim, entrou por uma porta, saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra. Muito bem, que bacana. E eu percebo a sua concentração no início, né, para poder entrar nessa história. Ela é... sei lá, é um presente. Então, uma coisa é você contar a história, às vezes, assim, no bate-papo, né? Agora, quando você está com aquilo muito forte dentro de você, ela merece o tempo dela, o tempo para ela, para que ela chegue e que eu possa compartilhar. É isso que eu sinto. Perfeito. Milene, você tem um blog que fala sobre esse assunto. Passa pra gente o contato do seu blog e o endereço. Então, o meu blog chama Canteiro de Histórias. Às vezes é mais fácil ir lá no Google escrever Canteiro de História ou Milene França, que já vai aparecer. No meu blog tem um pouquinho de cada coisa. Tem as impressões, os meus sentimentos quando eu compartilho história, tem os meus projetos. Projeto Livro Vai, Livro Vem, Eu Leio Você Também, o projeto Com Licença, a História Bate à Sua Porta, como fazer com que o meu filho goste de ler histórias, sugestões de livros, histórias contadas, ilustradas, tem uma parte assim de histórias animadas, histórias folclóricas, tem um pouquinho desse universo, assim, muito pequenininho, mas tem um pouquinho lá no meu blog. Dá para criança, para pai... Quem quiser é só acessar, canteirodehistórias.blogspot. Blogspot. Isso. E quais os projetos de incentivo à leitura que nós temos na cidade, ou que vocês estejam encabeçando? Então, do lado educacional, como professora, a Secretaria da Educação fez o projeto Ler é Legal, que as crianças recebem, de acordo com a sua idade e a série, elas recebem uma pastinha com 4 títulos. Preciso destacar que são títulos de excelente qualidade, bons autores, foram livros muito bem selecionados. Acho que foi uma iniciativa espetacular da Secretaria da Educação. Acredito que vai continuar. É o que eu conheço, eu não sei. Eu acho que a parte estadual tem as salas de leituras, mas eu não poderia estar falando por não ter conhecimento do assunto. Esse projeto, então, da Secretaria de Educação de Itapetininga. O Ler é Legal, sim. Olha que do bacana. município, que as crianças... É a possibilidade da criança ter um pequeno acervo na casa, né? É muito interessante. E aí tem os meus trabalhos que eu fui desenvolvendo voluntariamente com o desejo de formar leitores. Que bacana. Então a Prefeitura de Itapetininga está super sintonizada nesse sentido aí de trazer a possibilidade de leitura, incentivar a leitura. Eu acredito que há uma intenção, porque tem que ter essa preocupação com
com fomento de livro e leitura, formação de leitores. O que eu acredito que talvez nós tenhamos um pouquinho necessidade é de mais profissionais que se interessem por essa área, para contar história, mediar leitura. Porque o que a gente precisa ter bem claro? O professor, ele tem um organograma, ele tem toda uma sequência, um currículo que a gente precisa dar conta. Então, às vezes, esse momento do conto, de contar a história, ele pode vir um pouquinho carregado do aspecto pedagógico. Não que isso é ruim, mas não seria o ideal. Porque o momento de contar histórias é um momento de liberdade. É um momento de sentir, de prazer, onde o professor ele vai compartilhar, ele vai doar esse presente e a criança vai receber. Até eu gosto de falar que toda história tem um lugar para morar. Quando eu começo uma história, história tem um lugar para morar. A história pode morar num livro, mas se eu gostar tanto dela, ela vai deixar de morar no livro. Ela vai morar na minha memória e no meu coração. Então, só que quando eu me liberto do caráter pedagógico, Rubem Alves fala muito isso. Quem dera que a escola fosse ensinar a ler sem escolarizar. Que eu pudesse ler por prazer, não responder qual o personagem principal, o que fez isso, em qual situação, quantas palavras com letra, com 2 R's eu vou encontrar nesse texto. Que eu possa ler por prazer. Criar um vínculo. Criar o vínculo, prazer da leitura. Essa é a melhor leitura que a gente faz com prazer, né? Não importa nem o assunto, às vezes, da leitura, importa que esteja sendo lido. Eu não sou muito de ler livros romance, livros assim, histórias, eu leio muito livro técnico, né? O seu Valdemir aí de Oliveira é capaz de me xingar até, né? O seu Valdemir de Oliveira, que pediu aí a solicitação aí que outras pessoas, contadores de história mais populares, venham até a TVI, a gente vai atender esse pedido e vamos conversar aí com a direção da TVI para que isso aconteça e possivelmente até um programa que faça essa relação aí de contos de história e que a gente possa, de repente, levar a história, usar a televisão para contar a história para muita gente, né? A gente tem um público que nos assiste aí que é precioso, né? E por que não contar a história na TV? Não deve ser a mesma coisa pelo feedback, pelo olhar que o contador tem, exato, mas começa aí a criar esse vínculo das pessoas com a leitura, com as histórias, assim por diante, né? Parabéns demais por vocês, pelo trabalho de vocês, pela missão de vida de vocês, que é muito nobre. E muito sucesso, que os projetos deem muito certo, que as pessoas adquiram o hábito da leitura e encontrem prazer na leitura, que é o melhor, né? Parabéns, obrigado pela participação. Muito obrigada, nós é que agradecemos. Eu, pessoalmente, agradeço demais, fiquei muito lisonjeada de poder participar desse programa aqui em Itapê. Estou me sentindo um pouco mais cidadã ainda, sabe? Começando realmente a me sentir dentro do processo da cidade, da vivência da cidade, de perceber suas necessidades e as possibilidades de colaborar. Muito obrigada. Perfeito. Eu quero agradecer essa oportunidade. Preciso agradecer a Alice, que veio de coração, só de coração, com coração, para conhecer, para a gente estar pensando a respeito de projetos de incentivo ao livro à leitura. Obrigada, Alice. Obrigada ao meu marido, porque acredita. E contando, a gente acredita, como disse Celso Sisto. E se a gente acredita, com certeza a possibilidade de fazer uma história melhor e mais bonita, com um final feliz, vai acontecer. Perfeito. Bacana. Milene França e Alice Bandini, então, obrigado pela participação. Mandar um abraço especial aí para o Luciano Domingues, que faz aniversário hoje, a Juliana Lima, a Ju Lima, e a Carol Silva, que também aniversaria hoje, 21. Parabéns para vocês, muita saúde, paz e amor. Obrigado a todos, amanhã a gente está de volta, 12h30, com mais um programa Telescópio. Um abraço, tchau, tchau. Telescópio. Apoio Cultural. Bolsacreto.